Salve, família Palmeiras! Chegou a hora de se preparar para mais uma jornada eletrizante do nosso Verdão. E a expectativa está a mil. Estamos a poucos dias de uma final histórica. E não dá para não lembrar que exatamente 4 anos atrás, no dia 27 de novembro de 2021, levantávamos nosso tricampeonato da Libertadores. A lembrança ainda é viva na memória de todos nós, da emoção de cada gol, da vibração da torcida que se espalhava pelos 4 cantos do país, e agora, a poucos passos de um possível tetra, a ansiedade bate forte. A expectativa é enorme. E a gente sente essa energia cada vez que se fala no assunto. É impossível não se contagiar com o clima que toma conta da cidade e, claro, do estádio. É uma mistura de nervosismo, entusiasmo e esperança que pulsa em cada torcedor, que planeja a viagem, organiza os detalhes e sonha com o momento em que o Palmeiras vai erguer novamente a Taça da Libertadores. E nesse contexto, cada notícia sobre o elenco, sobre a comissão técnica, cada detalhe que chega sobre a preparação do time ganha proporções enormes, porque tudo influencia na hora H, na partida que decidirá mais um capítulo histórico do clube. Falando nisso, vamos começar pelo elenco. Tem novidade envolvendo Roger Guedes, um jogador que, quando veste a camisa do Verdão, transforma completamente a dinâmica ofensiva do time. O interesse do Palmeiras em reforçar o setor de ataque para a próxima temporada é claro, e a possibilidade de retorno do Guedes anima a torcida, que enxerga nele um talento que pode ser decisivo. Se confirmada a volta, ele se junta a um elenco já recheado de opções de qualidade, incluindo nomes como Felipe Anderson, Paulinho, Rony e Rafael Veiga. E pensar em como o Abel vai montar esse time é quase um exercício de estratégia, porque ele terá uma gama enorme de possibilidades para criar combinações ofensivas que podem desequilibrar qualquer defesa adversária. A responsabilidade sobre o treinador também é enorme. Abel Ferreira, que já consolidou seu trabalho à frente do Palmeiras, sendo peça-chave nos últimos títulos conquistados, segue como um pilar central do planejamento. A notícia mais recente sobre a renovação do técnico trouxe ainda mais atenção para o tema. De acordo com informações, o Palmeiras tem interesse em manter Abel em 2026, mas a decisão final ficará para depois da final da Libertadores. E isso gera questionamentos. Caso o time não conquiste o título continental, como ficará a negociação? O que Abel decidirá? O vínculo que ele tem com o clube é forte, mas no futebol, a dinâmica é intensa. E decisões como essa dependem de inúmeros fatores, desde conquistas recentes até propostas que possam surgir. Enquanto isso, a delegação do Palmeiras se prepara para a viagem e enfrenta desafios que muitas vezes passam despercebidos pela torcida. 5 dias para ir e 5 dias para voltar, com escalas e perrengues que testam a resistência do grupo. Alguns jogadores sequer puderam descer para se alimentar durante paradas na Argentina, uma situação que evidencia o comprometimento necessário para estar pronto para a final. Cada detalhe da logística impacta diretamente no desempenho em campo. E é importante lembrar que os torcedores também fazem sua parte, se desdobrando para acompanhar o time, encarando longas viagens e dificuldades, tudo para viver a emoção de apoiar o Verdão em momentos decisivos. E o time sabe disso. É uma responsabilidade que carrega e espera-se que, em campo, cada atleta traduza essa dedicação em esforço, garra e entrega total, como se estivesse literalmente comendo grama para garantir a vitória. Além disso, o time realiza movimentações estratégicas até dentro do hotel, para se manter solto e concentrado,
e treina com afinco no estádio do adversário, projetando cada jogada, cada detalhe que pode fazer a diferença na hora de levantar a taça. Também tivemos mudanças no elenco para essa final. 3 jogadores que estiveram no jogo contra o Grêmio, Larsson, Eric Belé e Helmi Felipe, retornaram para São Paulo e não estarão disponíveis para enfrentar o Flamengo. Essas ausências exigem ajustes na escalação, estratégias alternativas e maior responsabilidade dos demais atletas para manter o desempenho esperado. Cada substituição, cada decisão tática pode ser decisiva e Abel terá que lidar com essa realidade, encontrando soluções que mantenham o Palmeiras competitivo e pronto para o desafio que se aproxima. E nesse contexto, o trabalho de Abel se torna ainda mais crucial. Sua capacidade de gerenciar o grupo, motivar os jogadores e criar estratégias que exploram as melhores características do elenco é o que faz do Palmeiras um time sólido e perigoso para qualquer adversário, especialmente em partidas de alta pressão como essa final. Enquanto isso, o Flamengo se prepara da sua forma, já planejando trajetos e celebrações em caso de vitória. A situação lembra muito o cenário de 4 anos atrás, quando éramos vistos como azarões e o adversário favorito se antecipava às festas. A história, no entanto, tem mostrado que no futebol tudo pode acontecer, que a emoção de uma final pode virar qualquer expectativa de cabeça para baixo. E é exatamente isso que torna a espera pelo jogo ainda mais eletrizante. Cada notícia, cada detalhe do treino, cada declaração ganha proporções enormes. Porque é a contagem regressiva para um confronto que promete ficar marcado na memória de todos os palmeirenses. O time está focado, concentrado, mas a torcida também participa dessa tensão e dessa expectativa, cada um torcendo da sua forma, preparando seu coração para acompanhar cada minuto de um jogo que tem potencial para ser histórico. Seja pela conquista do título ou pela forma como o Verdão se entrega em campo, mostrando sua força, sua garra e sua capacidade de superação. Enquanto o mercado começa a se movimentar, nomes como Roger Guedes voltam à pauta, com possibilidades de reforços que podem mudar o panorama do time na próxima temporada. O Palmeiras pensa no futuro, mas sem perder o foco do presente. Cada decisão de contratação, cada movimentação precisa ser calculada, e é nesse equilíbrio entre planejamento e atenção ao momento atual que o clube se mantém competitivo. A torcida observa, comenta e participa, criando um ambiente pulsante de expectativas e sonhos, onde cada informação nova sobre o time, cada treino, cada movimentação do elenco ganha relevância e faz parte da narrativa de um Palmeiras que busca se consolidar ainda mais no cenário nacional e internacional. E a expectativa segue crescendo, porque além de toda a ansiedade pela final da Libertadores, o Palmeiras ainda está atento às movimentações do mercado, pensando não apenas no jogo do próximo sábado, mas também na construção de um time forte para a temporada de 2026. A diretoria trabalha nos bastidores, avaliando opções, sondando possíveis reforços e, ao mesmo tempo, mantendo o foco absoluto na competição que está prestes a ser decidida. Roger Guedes, por exemplo, surge como um nome bastante comentado entre torcedores e especialistas, justamente por ter a capacidade de acrescentar velocidade, criatividade e presença diária ao elenco. Um jogador que conhece o clube, que já se adaptou ao estilo de jogo do Palmeiras e que pode chegar para preencher lacunas importantes no ataque, trazendo mais alternativas para Abel montar suas estratégias. Com a possível volta de Guedes,
A competição por posições no setor ofensivo aumenta, o que, por um lado, é um excelente problema para o treinador, mas, por outro, exige maturidade e foco absoluto dos atletas, porque agora cada treino, cada movimentação em campo passa a ter um significado ainda maior, já que a busca pelo tetra da Libertadores está prestes a ser decidida. Enquanto o elenco se prepara, o cuidado com cada detalhe é fundamental. A viagem longa, as escalas e as dificuldades de logística, como aquelas que impediram os jogadores de se alimentarem durante uma parada, são fatores que exigem resiliência física e mental. E é justamente nesse ponto que se nota a diferença entre um time bem preparado e um time que apenas chega ao jogo. O Palmeiras mostra estar pronto para enfrentar desafios dentro e fora de campo. A torcida também não fica atrás, se movimentando, planejando cada detalhe de sua viagem para acompanhar a final, criando uma energia que influencia diretamente o desempenho do time. É uma relação de respeito e comprometimento mútuo, em que cada esforço do torcedor deve ser correspondido por uma entrega máxima dos jogadores. E é exatamente isso que se espera de um time que busca fazer história. Ao mesmo tempo, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira se mostra extremamente cuidadosa em suas decisões. A renovação do técnico, que segue sendo assunto quente, depende do resultado da final. Mas a confiança que o clube deposita em seu trabalho é evidente. Abel construiu uma base sólida, uma identidade de jogo que transformou o Palmeiras em um time competitivo em todas as frentes e a possibilidade de continuar à frente do elenco em 2026 reforça a ideia de continuidade e planejamento estratégico. Caso a renovação seja confirmada, o treinador terá mais liberdade para estruturar o time para os desafios futuros, além de contar com reforços que podem se encaixar perfeitamente no estilo de jogo já consolidado. A manutenção de Abel é vista como essencial para preservar a filosofia de conquistas e a consistência apresentada nos últimos anos, garantindo que o Palmeiras siga como protagonista no cenário nacional e internacional. No meio de tudo isso, algumas ausências na delegação se destacam, como Larsson, Eric Belé e Helmi Felipe, que voltaram a São Paulo e não estarão disponíveis para o confronto decisivo contra o Flamengo. Essa situação exige ajustes imediatos na escalação e cada substituição passa a ter peso estratégico. A responsabilidade recai sobre os jogadores que permaneceram na viagem e é nessa hora que se percebe a importância do elenco completo, da preparação física e mental, e da capacidade de Abel de extrair o máximo de cada atleta. As movimentações dentro do hotel, os treinos realizados no estádio do adversário e a atenção aos mínimos detalhes demonstram o cuidado com que a equipe se prepara, criando um ambiente onde a concentração e o foco são levados ao limite. Cada minuto de treino, cada ajuste tático e cada orientação técnica podem ser determinantes para o desfecho da partida, e é isso que diferencia um time vencedor. Paralelamente, o mercado continua aquecido, e o interesse do Grêmio por nomes do Palmeiras, como Everton, mostra que as negociações e especulações estão em constante movimento. A diretoria do Verdão mantém a postura de analisar todas as situações com cuidado, sem deixar que essas questões interfiram no foco absoluto da final. Leila Pereira, por exemplo, segue confiante na possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro, mostrando que, mesmo diante das dificuldades, o clube mantém ambições elevadas em todas as competições. O planejamento para 2026 já começa a se desenhar,
mas sem comprometer a prioridade máxima, que é a conquista da Libertadores neste momento. E isso reforça a ideia de que o Palmeiras pensa estrategicamente, equilibrando presente e futuro. Dentro desse cenário, a torcida continua como protagonista, apoiando, vibrando e acompanhando cada detalhe. O impacto de cada movimento da equipe, de cada notícia sobre possíveis reforços ou renovações é amplificado pelo entusiasmo dos palmeirenses. Produtos licenciados, como mochilas, garrafas térmicas e capinhas personalizadas, também fazem parte desse ecossistema, reforçando a identidade e a conexão com o clube. É um ambiente pulsante, onde cada torcedor se sente parte da história que está prestes a ser escrita, e onde cada esforço da diretoria, da comissão técnica e dos atletas se reflete na expectativa de dias decisivos e momentos memoráveis. A integração entre torcida e equipe cria um cenário de alta tensão emocional, mas também de motivação máxima. Porque todos sabem que cada detalhe conta na busca pelo título. Enquanto isso, o Flamengo se movimenta em paralelo, preparando trajetos, celebrando antecipadamente e tentando criar uma aura de favoritismo. Mas a história do futebol mostra que nada está definido até o apito final, e que o Palmeiras tem todas as condições de surpreender, de fazer valer sua tradição e sua força, e de transformar expectativa em resultado dentro de campo. Cada treino, cada atividade de recuperação, cada orientação técnica tem um propósito: colocar o Verdão no caminho da vitória e garantir que cada esforço feito pelos jogadores e torcedores seja recompensado. A pressão, a expectativa e a história se misturam em uma preparação intensa, mas que tem um objetivo claro, que é ver o Palmeiras triunfar em mais uma final continental. Com tudo isso, o clima dentro do clube é de concentração absoluta, mas também de energia positiva, de crença na capacidade do grupo e de confiança na liderança de Abel Ferreira. As estratégias de jogo, os ajustes táticos e a movimentação do elenco são estudados nos mínimos detalhes, e cada passo é dado com o objetivo de alcançar o sucesso. Ao mesmo tempo, o mercado se mantém ativo, e nomes como Roger Guedes ganham destaque como possíveis reforços que podem agregar qualidade e profundidade ao time. O Palmeiras, portanto, se mantém atento a tudo, equilibrando a atenção entre o presente e o futuro, garantindo que cada decisão seja tomada com responsabilidade, mas também com ambição de continuar escrevendo capítulos memoráveis na história do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Circula nos bastidores do futebol brasileiro um burburinho que tomou conta das redes sociais e dos corredores das emissoras esportivas. Leila Pereira teria dado uma resposta daquelas a Felipe Luiz, treinador do Flamengo, após declarações que, segundo fontes próximas à dirigente, não caíram nada bem no Allianz Parque. O clima esquentou. E a repercussão só cresceu quando torcedores, especialmente os já batizados terraflamistas, começaram a tratar o episódio como se fosse uma batalha à parte dentro da rivalidade entre os dois clubes. De acordo com relatos de quem presenciou a cena, Leila não só rebateu as palavras do técnico rubro-negro, como teria feito isso com a contundência que a tornou conhecida no cenário esportivo. Testemunhas descrevem a fala da presidente como epicamente afiada, o suficiente para silenciar até os mais inflamados defensores do treinador. O rumor ganhou força porque, dizem, não houve qualquer tentativa de suavizar o tom. A mensagem seria direta.
firme e carregada daquele orgulho palmeirense que Leila costuma exibir sem cerimônia. Ainda que nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes internas garantem que a presidente estava especialmente incomodada com o que considerou uma tentativa de desmerecer o trabalho e a condução do clube. Isso teria sido o estopim para uma resposta que, narram alguns, humilhou os terraflamistas e causou um impacto imediato entre dirigentes, atletas e membros das duas comissões técnicas. A repercussão só aumentou porque torcedores de ambos os lados passaram a especular sobre o conteúdo exato da fala. Alguns juram que Leila elevou o nível da discussão e colocou Felipe Luiz no lugar dele. Outros dizem que a presidente simplesmente restabeleceu limites, deixando claro que não aceita provocações. O fato é que o episódio virou tema dominante nas conversas esportivas, puxando debates acalorados e alimentando ainda mais a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!